Bem, Renan parecia contra, assim como Cunha, né, em algumas decisões tomadas pelo governo, agora está claramente a favor. Claro, isso dependeu de muita negociação. O que aconteceu? O que é que mudou na sua avaliação em relação a essa... É preocupação com o futuro do país? Não creio que seja só isso. Na verdade, nós da oposição não participamos dessas conversas de bastidores. São reuniões que se realizam muitas vezes na calada da madrugada e nós não temos acesso ao bastidor dessas conversas. Que houve uma mudança visível por parte da postura do presidente do Senado, que vinha defendendo uma maior autonomia do Poder Legislativo, com uma série de pontos que iam ao encontro de algumas pretensões do governo. Agora, algo continua sem ser resolvido, que é a dicotomia, que é a diferença entre a postura do presidente do Senado com a postura do presidente da Câmara dos Deputados. Ambos do PMDB, o PMDB, o principal partido da base aliada do governo, que se mostra absolutamente dividido e fragmentado. Inclusive hoje o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já disse publicamente, lembrando aquilo que está previsto na Constituição, que o processo legislativo não termina no Senado, termina na Câmara. Então, nas entrelinhas, o que disse o presidente Eduardo Cunha, olha, não adianta vocês tentarem fazer qualquer coisa no Senado sem que a Câmara concorde e participe, porque a última palavra é da Câmara. Ou seja, para o investidor, para o mercado, para quem espera um cenário político um pouco mais calmo, a situação continua sendo vista como de muita turbulência, porque o governo não tem capacidade de unificar sua base, não tem capacidade de ter uma postura de humildade, que é o que falta fundamentalmente ao governo, é humildade para reconhecer os problemas e uma postura sincera de disposição ao diálogo para sair, para tirar o Brasil dessa crise profunda que foi provocada pelo próprio governo. Agora, senador, nos últimos meses, sobretudo no primeiro semestre, e no começo agora, né, com a volta do recesso parlamentar, foi possível perceber o que ocorre no país quando o Legislativo e o Executivo não conseguem se alinhar. Eu não estou dizendo que isso seja ruim nem que isso seja bom, só estou dizendo que nos últimos meses foi possível notar o que acontece quando há um desalinhamento entre as pautas e talvez até mesmo os interesses de Executivo e Legislativo. O senhor entende que será possível para o cidadão, a partir de agora, também compreender o preço que o país pode pagar ou o cenário político do país quando existe um desalinhamento entre as duas casas do Congresso Nacional? Humberto, eu acho que essa percepção pode ficar um pouco mais clara, mas eu discordo de quem acha que essa crise toda foi causada por esse desalinhamento, para usar a sua expressão, entre Câmara e Senado. O buraco é mais embaixo, os problemas são muito mais graves do que simplesmente uma dicotomia na agenda da Câmara com o Senado. Os problemas resultam do desequilíbrio fiscal promovido pelo governo que, para ganhar a eleição, quebrou o Brasil, queriam ganhar a eleição a todo custo, a todo preço, e o preço e o custo foi quebrar o Brasil. Segundo, deve-se a todo esse ambiente de instabilidade causado pela máquina de corrupção que se instaurou no Estado brasileiro. Máquina essa que está sendo desvendada, descoberta e revelada ao país através da Operação Lava Jato. Soma-se a isso a instabilidade gerada pelos processos que tramitam tanto no Tribunal de Contas da União como no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso é ingrediente para fomentar a crise que fica retroalimentada, essa crise é retroalimentada pela postura do governo de continuar insistindo em mentir para a população, como fez o programa do PT na última semana. Parece que você está em outro país. Quando você liga a televisão e vê a propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, é uma cinta, é uma bufetada na inteligência do povo brasileiro. Então as pessoas estão cada vez mais revoltadas, cada vez mais desesperançadas, sem nenhuma convicção no futuro, e esse confronto dentro da própria base do governo aumenta a instabilidade. Mas quem tem responsabilidade direta em toda essa situação é o governo da presidente Dilma Rousseff. Se tem uma parte do Brasil que não tem culpa nenhuma sobre isso, são os trabalhadores, são os empresários, e somos nós da oposição que não governamos o país há 13 anos.
Então é preciso deixar claro que só mesmo com uma postura de humildade e de disposição sincera ao diálogo, reconhecendo os erros, é que será possível criar um ambiente propício para a construção de uma agenda que possa dar sinais de retirada do Brasil da crise a médio prazo. Senador, nessa pauta, há pautas de interesse do PSDB, da oposição, o que é que há de bom, afinal, nessa pauta, o que é que pode ser votado? A gente sabe que dos 27 temas, 19 já estão aí. O que há de bom nisso? O que é possível aproveitar, aprovar? Porque também a oposição também tem que se posicionar, né? Em relação ao que é apresentado aí. Não, claro, e vamos nos posicionar sempre em defesa dos interesses do Brasil, com muita responsabilidade. A nossa história mostra isso. Nós fomos o partido que criou a lei de responsabilidade fiscal e o PT votou contra. Nós somos o partido que no governo criou a estabilidade da moeda com o real e o PT votou contra. Quem na oposição sempre agiu no quanto pior, melhor, foi o Partido dos Trabalhadores. Sempre, sempre, sempre. E sim, mas agora, o PSDB continua com a mesma posição de responsabilidade. Agora, vem a sabedoria popular. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Como é que o governo continua insistindo em aumentar a carga tributária, em aumentar a arrecadação com aumento de impostos, e não toma uma única providência para, pelo menos, por exemplo, reduzir o número de ministérios? Não é que o número de ministérios menor vá resolver o problema fiscal do Brasil, claro, nós não temos essa ilusão, mas é o efeito pedagógico, é a simbologia do gesto, é o exemplo, e como eu disse, e é da sabedoria popular, um exemplo, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então o governo quer arrecadar mais do empresário, arrocha o trabalhador, joga a economia para a recessão, mas não faz um único movimento de diminuição desse Estado gigantesco, desse Estado ineficiente, ineficaz, desse Estado voraz que está consumindo o poder de produção do povo brasileiro. Então nós da oposição vamos continuar cobrando providências nesse sentido e, sobretudo, vamos continuar exigindo uma postura de humildade do governo e daqueles que por ele fala, para que possamos ter um ambiente mínimo de discussão e negociação dos problemas do Brasil. Fora isso, o governo vai continuar tentando fazer o velho proselitismo, achando que com propaganda mentirosa resolve os problemas do Brasil e fazendo as provocações como vem sendo feitas recentemente por aqueles que falam em nome daquilo que se chama ainda de governo brasileiro, se é que temos ainda governo a essa altura. Senador, o senhor falou no começo da nossa conversa que o PSDB não participou do que o senhor chamou aí de conversas na calada da noite, né, entre o Senado, o presidente do Senado e o governo, ou que poderiam ter sido conversas na calada da noite para uma mudança de postura. Mas nas últimas semanas, né, veio a público, né, vieram a público, né, encontros de senadores do PSDB com senadores do PMDB, inclusive fora do Senado, em eventos, enfim, sociais, jantares, etc., e coisas dessa natureza. O que o senador Renan Calheiros apresenta aí como uma pauta para tentar tirar o Brasil dessa situação de crise econômica e de crise política, enfim, esses 27 itens, esses 27 pontos trazidos pelo senador Renan Calheiros, o senhor reconhece algum ponto ou reconhece alguns pontos que porventura tenham surgido por intermediação ou por ideia de senadores, por exemplo, do PSDB? Olha, os pontos são genéricos, quer dizer, é uma agenda em aberto. O que eu acho, Humberto, é o seguinte, é que enquanto o presidente da Câmara, que é do PMDB, falar numa direção, e o presidente do Senado, que também é do PMDB, partido que dá a sustentação mais importante ao governo, em outra direção, esse clima de instabilidade política não se resolverá. Então vem o senador Renan e apresenta com boas intenções na defesa do legislativo, do Brasil. Não vou desconfiar da boa intenção da iniciativa. Faz o que ele chama de Agenda Brasil, que seria uma agenda do legislativo. Ato contínuo, o presidente da Câmara joga uma ducha de água fria
e diz, olha, esqueçam, porque a última palavra do processo legislativo é da Câmara, não é do Senado. Ou seja, o empresário que está do lado de fora, né, o trabalhador, aquele que produz, os senhores, as senhoras que fazem a imprensa brasileira, como é que enxergam isso? Ou seja, com um ambiente de absoluta discordância dentro da base do governo. E isso não pode ser debitado nem creditado à oposição. Nós continuaremos aqui cumprindo o nosso papel, como sempre fizemos, com coragem, com firmeza, com responsabilidade, exigindo transparência em todos os gestos, em todas as atitudes, mas infelizmente não é esse o comportamento que o governo adota, nem tampouco as suas lideranças, tanto na Câmara como no Senado. Ouvimos o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado. Muito obrigada pela atenção.